Capítulo 1. Tocando a Deus. A bem-aventurança de tocar em Deus. Há quanto tempo você está frustrado, tentando obter ajuda, querendo o alívio da dor, buscando mais de Deus? Como está a sua esperança ou em que nível a sua esperança se encontra? Um pouco no lado mais baixo, talvez? Você está cansado, ansiando pelo indescritível, pelo mais, mas secretamente se perguntando se isso, o que você tem agora, é tudo que você sempre terá da experiência com Deus? No entanto, no fundo do seu coração, uma brasa levemente brilhante, uma pequena e frágil centelha de esperança ainda queima. Mas você pode dizer: muitos prometeram muito e entregaram tão pouco. Você pode estar secretamente cansado da vida da igreja como a conhece. Conferências, livros, retiros, bocejar. Seu problema é que Deus criou você para si mesmo e para a comunhão com Deus. E nada menos do que isso deixa você com um vazio que nunca é preenchido. Se o que você tentou até agora não estiver satisfeito, talvez tente outra maneira. Mas o desânimo dirá: eu já sei disso. Eu li os livros, eu fiz os cursos. Ouvir pregadores ungidos. Esperar. E se eu dissesse que você está prestes a aprender os segredos daqueles que descobriram a realidade de Deus, os tesouros do Espírito e como fazer o cristianismo da vida real funcionar? Tem verdades escondidas apenas esperando para serem descobertas. Algumas teclas simples que fazem tudo funcionar. Continue lendo, porque estamos prestes a derramar o feijão e entregar as chaves. Tudo que você precisa fazer é estar aberto. A comunhão com Deus é a experiência indescritivelmente gloriosa pela qual Cristo morreu, pois Ele foi crucificado e ressuscitou para abrir o caminho para a experiência com Deus. Seu coração, sua mente, sua vontade, não apenas saber sobre Ele. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, permitindo que todas as pessoas na terra entrassem na presença manifesta de Deus. Este reino de amor indescritível, alegria e paz é onde somos agora convidados a viver momento a momento, dia após dia. A cruz nos permite experimentar comunhão constante com Deus e sentir a felicidade de tocar o próprio amor. Isso soa bom demais para ser verdade? Pelo contrário, Cristo sofreu para redimir nossas vidas das trevas e nos conduzir à glória de sua presença tangível. Como ousamos nos contentar com algo menos? Durante séculos, cristãos de todas as nações e denominações buscaram essa magnífica comunhão com Deus. O objetivo deles era simples, mas radical: a experiência de união, a sublime alegria do relacionamento ininterrupto, a unidade cada vez mais profunda com o amado. Subtítulo: A cruz nos permite experimentar comunhão constante e sentir a bem-aventurança, a alegria de tocar o próprio amor.
Podemos ter lido relatos dessa experiência de união com Deus pelos santos da antiguidade. Podemos até ter ouvido testemunhos recentes de púlpitos e plataformas. Mas a maioria de nós, embora possamos acreditar que essas experiências são verdadeiras, recuamos para nossos armários de oração e gememos interiormente. Como, Senhor? Quando? Onde posso encontrar essa experiência com o amante da minha alma? Nós gememos porque sabemos, no fundo, que essa união é possível e paga pelo sangue derramado no Calvário. Sabemos que nascemos para experimentar Deus. De fato, o desejo mais profundo de todo o coração é experimentar sua presença, não apenas ocasionalmente, mas momento a momento. Nada jamais satisfará essa necessidade tão profunda. Buscamos sua companhia tangível, pois um amigo valoriza a companhia de outro. Ansiamos pelo toque dele, como uma criança anseia por ser realizada. Desejamos tão sinceramente que ele nos abrace, assim como a noiva deseja ser abraçada pelo marido. Deus Pai deseja que seus filhos e filhas aprendam a viver como o patriarca bíblico Enoque, que andou com Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E assim também como Adão e Eva, que se encontravam e andavam com o Senhor na viração do dia. Porém, a cruz nos proporcionou uma maior intimidade com Deus do que Enoque, Adão ou Eva. O Espírito Santo agora mora, reside, habita dentro de nós. Podemos experimentar a unidade com Cristo, assim como Cristo experimenta a unidade com o Pai. João 17, versículo 11. Podemos experimentar permanecer em Cristo 24/7. Agora é a hora de todos os cristãos aprenderem a lição mais gloriosa da vida de um vencedor: como andar em contínua comunhão com Deus. Estamos sendo chamados a entrar em plena estatura, amadurecimento, a tornar-nos filhos e filhas de Deus que realmente representam Cristo para o mundo. Como isso pode acontecer? Compreendendo como tocar sua presença, sentir seus sentimentos, pensar com os seus pensamentos e fazer a sua vontade e não a nossa. Convidamos você a viajar conosco para esta união experiencial com Cristo. A maioria dos cristãos acredita que isso é possível, pelo menos teoricamente, doutrinariamente, mas poucos realmente experimentam ou experimentaram essa intimidade, mesmo que momentaneamente, e menos ainda são praticadores da presença de Deus durante todo o dia e todos os dias. Mas esta lição de comunhão com Cristo é extremamente simples de aprender. De fato, qualquer criança é capaz de experimentar essa graça mais simples da vida cristã e básica. Deus já se tornou total e prontamente disponível para todos os jovens, crianças e os idosos, os tolos e os eruditos, os quebrantados, os pobres, os desesperados e os solitários. Subtítulo: Comungar com Cristo é extremamente simples de aprender, e até a criança é capaz de experimentar a graça mais básica, mais simples da vida cristã. Por muitos anos temos ensinado aos cristãos como permanecer em Cristo e milhares de vidas já foram transformadas. O Senhor curou casamentos, doenças físicas, corações partidos
e ataques de pânico e tornou-se o sempre presente príncipe da paz para muitos, substituindo emoções tóxicas por si mesmo. À medida que aprendemos a tocar o coração de Deus, nossas emoções serão transformadas. E quando suas emoções divinas se tornarem nossas, a alegria de seu coração divino irradiando de nossas vidas atrairá os perdidos e quebrados para a luz de sua glória dentro dos filhos de Deus. Sua presença irradiante de dentro de nós trará a transformação às nações e avivamento à terra. A comunhão com Cristo é simples e rápida e é resumida em uma única palavra. Bom, espere um minuto. Antes de dizer qual é a palavra, devemos avisá-lo. Agora vamos usar uma palavra que pode deixar vocês em choque. Até ofende muitos cristãos, como se estivesse sugerindo que eles deixassem de ser um cristão modelo. Você pode pensar que sabe o que significa, pode acreditar que sabe tudo o que há para saber sobre esta palavra. Você pode até dizer: eu já tentei isso. Bom, eu chamo isto de estar em uma caixa. É ser preconceituoso ou ter uma noção pré-concebida. Deixe tudo isso de lado por um momento. Imagine isso. Imagine que você tenha um pequenino cristal. É lindo, mas fica na sua mesa sem uso. Mas se você de repente descobrisse que era realmente um diamante sem falhas. O maior diamante polido do mundo é o diamante do Jubileu de Ouro, que pesa 545,6 quilates, avaliado em 4 a 12 milhões de dólares. Mas suponha que seu diamante valha bilhões. Isso pode mudar tudo em sua vida. Como acontece então a comunhão com Cristo? A palavra é perdão. Um estilo de vida mais celestial que você possa imaginar vem através de um estilo de vida de perdão. Ao aprender a praticar o perdão ao longo do dia, indivíduos, famílias e igrejas realmente nasceram de novo, experimentaram uma intimidade ininterrupta com Deus. Subtítulo: à medida que aprendemos a experimentar o perdão sobrenatural, aprendemos a viver na presença de Deus. Simplificando, nossa experiência do Espírito tangível de Deus é bloqueada ou interrompida por nossas próprias ofensas e pecados. Falta de perdão. Para experimentar Cristo sem cessar, precisamos receber e liberar perdão continuamente. Muitos cristãos, no entanto, não sabem perdoar. Nós podemos dizer que perdoamos alguém que nos ofendeu, mas perdão não é apenas dizer as palavras certas. Nós podemos orar fervorosamente com lágrimas, mas o perdão não é apenas uma liberação emocional. Podemos até determinar perdoar tomando uma decisão de qualidade, mas o perdão não é um ato de exercer a nossa própria vontade. Na verdade, o perdão é muito mais do que consentimento mental, ou sentir pena, ou fazer uma boa ação. É um encontro sobrenatural com Cristo, o Perdoador. Este é o segredo da comunhão com Deus. À medida que aprendemos a experimentar perdão sobrenatural, liberando Cristo, o Perdoador, de nosso ser mais íntimo, aprendemos a viver então
na presença contínua de Deus. História verídica. Kevin, um veterano da guerra no Iraque, com apenas 26 anos, foi atormentado por flashbacks e pesadelos recorrentes. Durante uma patrulha no Iraque, o Jeep de Kevin foi atingido por um IED, dispositivo explosivo improvisado. O Jeep explodiu, arrancando a perna de Kevin no meio da coxa. Seu melhor amigo estava morrendo e o seu rosto virtualmente desapareceu. O medo debilitante e a culpa por ele não sobreviver assombraram Kevin desde então. Depois que Kevin voltou para casa nos Estados Unidos, ele mal conseguia manter um emprego. Ele foi diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático, com PTSD, irritabilidade, raiva, pesadelos e pensamentos suicidas o atormentavam. Seu casamento estava em ruínas, mas Kevin aprendeu a ceder, a render a Cristo, o Perdoador, e foi completamente curado e entregue em uma sessão de oração. Ele teve sua vida de volta. O que havia sido um trauma destruidor de vidas transformou-se em verdadeira libertação, liberdade. Poucos de nós já passaram pelo trauma da guerra, mas com que frequência durante o dia você se sente estressado ou ofendido? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente vive com ansiedade, preocupação ou aborrecimento intermitente, se não constante. Ofensas menores e contratempos emocionais com seu cônjuge, filhos, colegas de trabalho ou estranhos são lutas constantes. A maioria de nós vai para a cama com pelo menos alguns arrependimentos e acorda com algumas preocupações. Ficamos irritados com os motoristas lentos e frustrados com as longas filas do supermercado. Sentimos-nos emocionalmente exaustos após longas horas de trabalho ou meses sem trabalhar. Ou estamos com o coração partido por um casamento doloroso ou um filho rebelde. Podemos ter ficado um pouco cansados com a idade. Não podemos parar de comer demais, gastar demais, assistir TV, navegar na internet, gritar com nosso cônjuge ou criticar a nós mesmos. Em nossos momentos mais desesperados, podemos até mergulhar na carnalidade com algumas cervejas ou um filme violento. Achamos que lidamos com os demônios internos, feridas e ofensas, mas continuamos a nos sentir magoados ou frustrados pela família, colega de trabalho e amigos e até mesmo com Deus. Quando estamos ansiosos e estressados, com medo ou deprimidos, isso significa que Deus não está na equação. Não é que Deus não esteja presente, mas que não estamos experimentando sua presença tangível, porque caminhamos sem perdão. Todos podem aprender a lidar com emoções e hábitos prejudiciais e começar a ter comunhão com Cristo. Não precisamos de força de vontade, jejum, dietas, ministros ou mesmo um milagre. Precisamos apenas aprender esta forma simples de oração para nos submetermos a Cristo, o Perdoador, sempre que sentimos uma ofensa. Anos atrás, Denis estava em nosso quintal aparando um arbusto crescido com uma tesoura manual quando um vizinho o notou lutando. O vizinho ficou com pena e se aproximou com a ferramenta certa, um poderoso aparador elétrico. "Aqui, tente isso", disse ele rindo.
você tem feito da maneira mais difícil? Subtítulo: A maior ferramenta de Deus em nosso arsenal espiritual é a ferramenta do perdão sobrenatural. A má notícia é que estamos tentando fazer o cristianismo da maneira mais difícil. A boa notícia é que Deus nos deu eficientes e poderosas ferramentas em Deus para desmanchar emoções e pensamentos dolorosos e ímpios. Considere esta escritura de 2 Coríntios 10, versículos 3 ao 6, na Bíblia, a Mensagem. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo o pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. A maior ferramenta de Deus em nosso arsenal espiritual é a ferramenta do perdão sobrenatural. Cristo, o perdoador, pode e substituirá toda a emoção tóxica por sua paz que transcende a compreensão. À medida que aprendemos esse caminho simples de oração, começamos a aprender a permanecer em Cristo. História real. Debbie, uma mulher divorciada de 39 anos, viveu uma vida de dor emocional inimaginável por causa de seu passado. Quando criança, ela era regularmente espancada. Quando adolescente, ela foi sexualmente molestada. Quando adulta, ela foi estrupada. Ela teve 3 abortos. Finalmente, ela viu seu filho assassinado e viu o assassino sair livremente. Debbie ficou tão traumatizada com sua história que teve problemas para funcionar na vida cotidiana. Mas ela aprendeu a apresentar suas feridas mais profundas a Cristo, o Perdoador, e experimentou a liberdade do perdão. Em menos de 20 minutos de oração, Debbie foi curada emocionalmente pela maior força do universo. Sua tristeza se transformou em perfeita paz, a paz duradoura. E Debbie nos disse com entusiasmo que pretendia usar o que havia aprendido para ajudar os outros. Debbie poderia ter perdoado seus agressores? Não, mesmo que ela soubesse que era a coisa certa a fazer. E por que não? Somente Cristo, o Perdoador, pode verdadeiramente perdoar. Debbie foi emocionalmente curada de seu passado traumático porque ela literalmente experimentou Deus perdoando os seus inimigos. Isso é o que Deus faz, isso é quem Deus é. O perdão é uma troca divina sobrenatural. Cristo em troca da nossa dor. Debbie aprendeu a ceder a Cristo interiormente e deixar que o Perdoador fizesse todo o trabalho. Agora, em vez de tristeza, Debbie cede a Deus, rende a Deus e experimenta a paz na vida cotidiana, praticando o perdão. Poucos sofreram como Debbie, mas todos enfrentamos dores, medos e dificuldades na vida, desde a morte de entes queridos ao estresse diário no trabalho, em casa ou na escola. Nossos problemas podem ser relativamente pequenos, mas todos enfrentamos estresse. Pode-se ensinar essa experiência de encontrar Cristo, o Perdoador?
absolutamente. Por décadas, ajudamos milhares de cristãos comuns de muitas denominações e origens a aprender como deixar Cristo, o Perdoador, sofrer sua dor emocional e substituí-la por Ele mesmo. Ensinamos estes simples 1, 2, 3 passos de perdão a novos cristãos e santos experientes para protestantes e católicos, episcopais e batistas, carismáticos e evangélicos, pastores, padres e freiras, CEOs e PhDs, godos e milionários, adolescentes e pré-escolares, motoristas de caminhão e missionários. Nenhuma dor é grande demais, nenhuma pessoa é muito danificada ou viciada. Se você seguir estes passos simples, aprenderá o caminho do perdão sobrenatural de Cristo e superará as mágoas, os medos, vencerá solidão, raiva, culpa, vergonha e outros caminhos tóxicos em sua mente e corpo, tão rápida e permanentemente. Ao aprendermos a nos render à presença tangível de Cristo, o Perdoador, Ele substituirá toda emoção dolorosa por sua paz. A comunhão com Deus está disponível para você, não importando quais tenham sido suas dores emocionais e traumas na vida. Esta é a promessa indescritivelmente maravilhosa pela qual Cristo morreu, a alegria que Ele deseja que conheçamos. Frase-chave: à medida que nos rendemos a Cristo, o Perdoador, em nosso interior, Ele troca toda a emoção ruim, dolorosa, por sua paz. Amém. Glórias a Deus.